Gente, começando hoje mais um Conversas que Convertem podcast. Eu sou Michel Fontanes, o host desse programa, e hoje eu trouxe um convidado muito especial. Ele já esteve sentado à mesa aqui com a gente numa outra oportunidade e foram inúmeras os pedidos, as mensagens para que nós o trouxéssemos novamente. Então, sentado à mesa hoje do Conversas que Convertem, o nosso psicanalista, pastor, professor Samuel Ricardo, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bem-vindo novamente a essa casa. E temos muitos assuntos importantíssimos. O Samuel Ricardo, o psicanalista Samuel Ricardo, ele é especializado em traumas familiares. E hoje nós trouxemos 2 traumas familiares, um dos que eu, Michel, acredito, ser talvez o fator preponderante, um dos principais responsáveis por esse grande problema que nós temos nas famílias hoje, que é um fator chamado paternidade. Samuel, o que você consegue explanar para a gente de uma maneira bem sucinta agora de começo, que eu separei várias perguntas aqui para nós discorrermos sobre esse assunto. O que o senhor consegue falar para a gente sobre paternidade de uma maneira sucinta? Michel, é um assunto vasto, como eu sempre digo, não vamos encerrar ele aqui, mas esperamos contribuir em falar que a paternidade ela tem um espaço dentro da família, dentro de traumas familiares de suma importância. E hoje nós queremos aqui falar um pouco sobre paternidade e deixar algumas dicas para que os nossos pais assumam os seus papéis de pais. Meu Deus. E assim, o senhor e a sua esposa têm um papel muito importante. Vocês desempenham uma função. A sua esposa também é psicóloga, né? É psicóloga. Então, Psicóloga. é um casal em prol de famílias. Isso é muito bonito muito importante. O senhor e a sua esposa já estão num relacionamento de 35 anos. Uma vida, tem 3 filhos, netos, uma família linda. Uma família linda. E toda essa história de vocês fizeram com que hoje vocês consigam ajudar famílias. Nós falamos aqui no último programa sobre um projeto que vocês têm. Qual o nome do projeto? Congresso da Família, que vai acontecer de 4 a 10 de fevereiro, na estância de Miguel Pereira. E tem uma novidade, Michel. Vambora. Tem uma novidade para o ano de 2027. O nosso amigo, que pela 3ª vez estará conosco, Sérgio Lopes, muito querido no meio gospel, estará na parte musical conosco lá no Congresso da Família 2027. Nossa, que maneiro. Que maneiro, Sérgio Lopes. Meu Deus. Meu Deus, que maneiro. Ele vai estar lá cantando em 2027. Isso, estará conosco. Esteve conosco em 2022, depois em 2025 e agora está lá conosco pela 3ª vez. Que maneiro, que maneiro. E voltando a falar sobre isso, o senhor tem esse congresso da família, onde o senhor e a sua esposa se reúnem casais, pais, mães, filhos, para... É uma imersão quase, né? Vocês passam 4 dias cuidando da parte psicológica, tratando essas famílias. É mais ou menos isso que vocês fazem lá, né? A proposta nossa é que a família, o pai, a mãe e os filhos entrem ali com um entendimento de família e depois do que muitos chamam de imersão, saiam dali com um olhar diferenciado. O evento acontece no início do ano, é uma proposta que nós temos para que os ensinamentos perdurem por todo o ano e venha edificar cada vez mais e mais as nossas famílias. E assim, o pessoal deve estar perguntando, falou assim, cara, ele falou que ia falar de paternidade e agora está falando de família. É porque a paternidade, o pai, e a gente pode trazer até para a Bíblia, o pessoal, não tem nada a ver, hoje tem família de tudo que a gente... Tem, tá tudo bem. Mas a paternidade, a figura paterna, ela é muito importante para a construção de uma família saudável. Traz pra gente, professor, a importância, a verdadeira importância, o que significa, qual é o verdadeiro significado do pai em uma família? Ele é a base, ele é o sustento, ele é a referência, a melhor expressão que eu gostaria de deixar aqui, colocar aqui nessa noite, nesse podcast, é a referência que o pai
tem o papel que ele desenvolve dentro do lar, dentro da família, que muitas vezes, pasmem, é desconhecida de nossos pais. Eles não conhecem o seu papel. E eu vou fazer um trocadilho. É como se um jogador de futebol não soubesse a sua posição, e aí, ao invés de jogar onde tem que jogar, ele não joga no lugar que tem que jogar e atrapalha o time todo. Muitas vezes os nossos pais atrapalham a família toda. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Meu Deus, isso é muito de verdade. O senhor falando, justamente fazendo essa analogia aí com o jogador de futebol, se ele não tiver verdadeiramente na posição que o compete, ele, além de não conseguir fazer com que todo o contexto flua como deve se acontecer, por exemplo, um zagueiro que está na pose que é dar de maluco e ir lá para a posição de atacante. Quando ele faz isso, ele até corre um risco de fazer gol. Mas a retaguarda ficou totalmente dispersa, ficou totalmente aberta, e o inimigo vai lá e vai fazer o inimigo. O inimigo é muito pesado, mas o time contrário vai lá e vai fazer gol, porque a função que ele tinha que desempenhar, ele não está desempenhando. E assim é um pai quando ele deixa de desempenhar a funcionalidade de pai em uma família. Dos problemas que a gente tem na sociedade, a gente estava conversando aqui nos bastidores, alguns são quase que inteiramente de responsabilidade da falta de paternidade. O senhor consegue elencar alguns desses problemas sociais ocasionados hoje por esse afastamento do homem da sua figura em essência de pai? Então, Michel, quando você fala de desempenho do papel, eu vou responder a sua pergunta já, tá? Já vou responder a sua pergunta. Mas quando você fala de desempenho do papel, é muito comum nas nossas famílias, até por conta do desgaste do trabalho, locomoção. Ele tem que sair de casa numa família conservadora. Hoje a mulher também já está saindo de casa, já está dividindo esse trabalho, mas de uma família conservadora, ele tem que sair de casa, ele tem que trazer o pão nosso de cada dia, o sustento, o provento. E ele pensa que, fazendo assim, ele está exercendo de maneira excelente o papel dele. Só que não. Porque tem um sustento também, o qual ele desconhece, que é o sustento emocional, que é função do pai, e ele precisa se ater a esse detalhe. Exemplifica para a gente um pouquinho do que seria esse sustento emocional. Referência. O pai, ele é a referência. Caramba. Só para o filho? Não. Para a mãe também. A mãe espera no posicionamento paterno como o lugar de segurança dela. Uma família em que o pai não tem um posicionamento seguro, ele deixa a mãe insegura. E, por consequência, ele vai provocar, através da insegurança da mãe, uma desestrutura nos filhos. Ou seja, a família está enferma. Meu Deus. O pai, então, ele realmente é um dos grandes responsáveis pela desestruturação do conceito de família, né? Sim, sim. Ele, se não tiver na posição dele, ele deixa... Eu quero focar hoje aqui, eu quero focar na palavra posicionamento e referência. O pai, ele é referência para os filhos. E é um assunto que daqui a pouco a gente vai, talvez, se der tempo, nós vamos aprofundar. Mas hoje nós temos dados de filhos, isso são estatísticas, de dados de filhos que não querem mais casar. Se você perguntar, fizer uma pesquisa sucinta, numa universidade, nos jovens de 25 a 35 anos, você deseja casar? Vocês vão se surpreender com o resultado dessa pesquisa. Uma boa parte, eu não garanto se é a maioria, não está querendo casar. Por quê? Falta de, como eu venho falando desde o início, referência. O filho não tem na imagem paterna
a referência para querer seguir os passos do seu pai. Samuel, e como é que o relacionamento do filho com o pai influencia nesse filho querer ser pai, de como ele vai ser pai? O senhor consegue explicar um pouquinho pra gente sobre isso? Porque assim, meu Deus. Meu Deus. Levanta o computador, levanta o computador. Não, aqui tá de boa. Meu Deus. Ai, fui falar de pai, me nervei. Me nervei. Me nervei. Eu posso voltar um pouquinho? Pode. Deixa eu voltar um pouquinho. Padronização. A psicologia fala sobre o assunto, a psicanálise também. É muito natural a repetição de comportamentos. Como seria isso? Como isso acontece? A educação que o pai, agora na condição de pai, recebeu do seu pai, que é o avô do seu filho, ele tem dificuldade de filtrar, atualizar, contextualizar para passar uma educação do século XXI, do ano de 2026. Então, quando ele está ali, eu vou usar um termo, ele está contaminado. Quando está contaminado com esse dogma, com esse conservadorismo, e ele vê a mídia social falando que agora existe um outro modelo de pai, ele tem muita dificuldade de fazer essa transição da educação que recebeu para a educação que ele vai passar para o filho. Samuel, uma pergunta que eu te confesso que é até um pouquinho difícil para eu fazer, com relação a, até me embarga, a paternidade. Eu tive um problema, eu não tive um grande problema, mas eu tive um problema com meu pai, eu acho que talvez era muita testosterona. Meu pai não tinha, talvez, uma intelectualidade com relação a esse tipo de fato, por talvez não ter herdado isso também do meu avô. Então meu avô era bruto, meu pai era bruto, e me criou com uma, não com brutalidade, eu acho que não assim, brutalidade talvez seja uma palavra muito pesada, mas o meu pai me deu, talvez mais do que ele recebeu, estou falando de carinho, de afeto, de amor, mais do que ele recebeu do avô, do meu avô, do pai dele, mas ainda assim hoje eu consigo olhar e ver que talvez não tenha sido o suficiente. Eu tive muitos problemas com meu pai, meu pai faleceu e a gente basicamente, nós morávamos na mesma casa, mas nós mal nos falávamos, era só a cordialidade mínima necessária no trato de educação, era bom dia, boa noite e só. E eu levei muito tempo para conseguir entender o que tinha levado meu pai e eu a nós não nos entendermos. Eu consigo ver que, o senhor vai conseguir explicar melhor isso pra gente, que e um dos traumas que isso me trouxe foi não querer ser pai. Eu carrego comigo, eu carregava até bem pouco tempo, a imagem de eu não posso ser um pai e fazer com um filho, correr o risco de fazer com um filho o que o meu pai fez comigo, o que o meu pai foi pra mim. E as pessoas podem estar falando assim, meu Deus, ele foi, sei lá, molestado, abusado. Não teve nada disso. Só que tem traumas que a gente carrega, e tô até me abrindo um pouco mais aqui, que às vezes o mínimo de um presente que não foi dado, que para um homem aos 40 anos parece simplesmente uma bobeira, mas para aquele menino de 5, 6, 7 anos era a coisa mais absurda no universo. E a gente sabe que aqueles traumas, ou a grande maioria dos traumas, eles são assimilados pelo nosso cérebro na infância. Acho que, se eu não me engano, até os 7, 8 anos. E eu queria perguntar para o senhor justamente isso. Como um homem não passa o que recebeu do pai e ele não gostou, só que meio que de uma maneira louca, ele vai fazer exatamente o que ele aprendeu do pai, mesmo não concordando, e ele vai passar isso para o filho. Ou não, eu estou só devaneando. O senhor explica um pouquinho mais para a gente, porque esse é o meu grande medo. Eu sempre tive medo de ser pai para não correr o risco de, em alguma oportunidade, tratar o meu filho de uma maneira que meu pai me tratou. Michel,
A sua pergunta, que não é uma só pergunta, você fez aí umas 2 ou 3 perguntas, eu vou dar 2 respostas. Na verdade, eu vou até interromper o senhor. Na verdade, essa não é só uma pergunta. Isso é a pergunta de uma vida. A resposta dessa pergunta resolve 40 anos de um passado. Por isso que eu preciso ser cauteloso em te responder, porque respondendo você, eu vou estar respondendo a várias pessoas que incorrem na mesma situação que você passou. Vamos explicar isso melhor? Vamos embora. Então, o papel paterno, a construção da imagem é um processo. Bisavô, o avô, o pai, para você, para o seu futuro filho. É um processo. Só que essa construção de imagem paterna, ela nunca foi assim. Hoje nós, na nossa geração, temos esse entendimento. Que ela precisa, uma das suas perguntas foi, mas como é que eu faço para não passar a educação que eu recebi? Eu vou dar uma pausa aqui, tá? Porque dentro de sociologia, e os sociólogos que estão nos assistindo eles vão concordar comigo, tem uma máxima. Uma geração, quando ela é muito conservadora, ela gera uma outra geração muito, antigamente falava-se rebelde, mas uma geração mais liberal. Mais liberal. Uhum. Então, da onde sai família conservadora, geram uns filhos mais liberais. É antagonismo. Nossa, a família conservadora gera filhos mais liberais. Que na construção da sua família, isso que eu estou falando, a psicologia vai tacar pedra em mim, a psicanálise vai tacar pedra em mim, a neurociência vai tacar pedra em mim, mas eu estou falando do ponto de vista da sociologia. Uhum. Do ponto de vista da sociologia, existe esse movimento de ponto e contraponto. Conservador gera liberal, que vai gerar conservador. Que maneiro. Então, essa é uma sua resposta, uma resposta da sua pergunta. E a sua outra pergunta que você me faz, como fazer? Pelo conhecimento. Isso, essa talvez seja a grande pergunta. Como fazer? Como não passar, como filtrar, foi a sua pergunta. Sim. Como é que eu filtro tudo isso que eu recebi ao longo de anos e agora passo só a nata? O crème de la crème. Como é que eu passo só? Através do conhecimento. Os pais hoje, mais do que os pais do passado, mais do que os nossos avós, têm acesso à internet, têm acesso a YouTube, têm acesso a várias pessoas que estão falando de família, como eu tenho o prazer de falar e você está falando agora. Então, como eu vou filtrar? Através do conhecimento. O que eu recebi do meu pai que trouxe aflição, trouxe trauma, trouxe violência doméstica? Bem, recebi. Tenho que passar? Preciso passar? Tenho o direito ou posso não passar? São reflexões que os pais atuais precisam se fazer. Até onde aquela educação que meu pai deu é positiva? Se é positiva, vou passar. Agora, se ela tem ruídos, vamos deixar os ruídos. Vamos passar só a nata. Esse é o movimento. Fazendo esse movimento, a gente vai ter geração após geração cada vez melhor. Não é o que nós vivemos hoje. E como é que a gente consegue? Por exemplo, eu olhei para a situação e falei, melhor solução é não reproduzir esse problema. Então, como me proteger? Como é que eu devo fazer para eu não replicar o que de uma maneira indireta meu avô, talvez meu bisavô passou para o meu avô e meu avô passou para o meu pai e eu sou uma consequência e tenho uma probabilidade absurda de um futuro filho meu, eu passar isso para ele mesmo que de maneira indireta, não tendo a querência para passar isso, mas em atitudes cotidianas eu replicar exatamente o que meu pai replicou do pai dele. Como é que eu faço para tratar esse
esse mal que eu sei que habita em mim. Que, por exemplo, eu consigo parar em mim e não passar para frente, mas o que foi feito em mim foi feito. Eu absorvi. Como é que eu faço? E qual tipo de tratamento? É um tratamento fácil? É com medicamento? Como é que se não, na verdade, não é como é que se constrói. Como é que se desconstrói toda essa estrutura que foi criada num processo quase que hereditário? Conscientização. Avaliar, conscientizar-se que não foi a melhor educação, também não tem que olhar para trás com juízo. Peraí, que conhecimento tinha meu pai? Nossa, isso é muito profundo. Que conhecimento tinha meu pai para dar a educação que ele me deu? E que conhecimento eu tenho para ter que repetir essa mesma educação com os conhecimentos que eu tenho? Ele deu sem os conhecimentos que eu tenho. Agora eu tenho os conhecimentos que eu tenho. Então, o que eu vou fazer com esse conhecimento? O que eu vou fazer com toda essa instrução que a gente está trocando, esse calor aqui nesse podcast? O que eu vou fazer com isso? Vou deixar de lado? Ou eu vou... Peraí, isso aí me afetou. Samuel está falando comigo. Peraí, para e refletir. É na reflexão. O povo oriental, eles estão anos-luz na nossa frente, é na meditação. É na hora que você para que você cresce. É porque a nossa vida é muito agitada. E aí a gente não consegue parar e aí a gente não consegue crescer. Ai, caramba, meu Deus. E tem uma outra pergunta que eu queria fazer, eu até anotei ela aqui, eu quero deixar ela bem do jeito que eu fiz aqui, ó. Que a gente está falando muito de paternidade, de pai, traumas sofridos pelo filho através do pai, mas temos um outro, podemos dizer assim, um outro lado da moeda. Que quais são as feridas, ou as principais feridas que a ausência de um pai causa num filho? Temos várias. Eu vou te falar um dado muito interessante. Do ponto de vista científico, tem duas avaliações. Eu vou falar aqui de uma maneira muito do senso comum, todos vão me entender. Eles falam assim: o que é pior? O que mais causa dano emocional a uma criança? Ter a presença do pai físico e não ter a presença do pai emocional, ou é pior não ter a presença do pai físico? Nossa. Aí você vai me perguntar, e aí, qual é a resposta? Não tem resposta. Não tem. Não tem. Há uma corrente científica que diz o pior trauma é você ter o pai presente e tê-lo emocionalmente ausente. Nossa. Mas outra vai dizer não. Pelo menos ter presente é melhor do que ter presente e não ter emocionalmente. Trocando em miúdos, está muito estranho, né? Está muito estranho o linguajar. O melhor é ter um pai que, além de estar presente, ele esteja emocionalmente ali com atenção plena para o filho. E eu vou falar, posso ir um pouco mais além? Que está acontecendo hoje. Você falou aí do que recebeu, o que passar. Sim, isso é Né? O que bem recebeu, o forte. que passar. Pais não receberam afeto. Pais não receberam afeto. E logo não conseguem dar afeto. Sabe, o afeto hoje está sendo trocado pelo quê? Pela presença de presentes. Meu Deus, ó. Vai, continua que depois As eu vou. nossas crianças, meus amados, estão cheias de presentes, mas eles querem a presença emocional do pai. É isso que vai mudar a nossa sociedade. Pais presentes emocionalmente. Presente? Não. Presente está cheio. Vai no quarto de uma criança hoje, na Zona Norte, na Zona Sul, está cheio de presente. Ele quer a presença emocional do pai. Isso que eu ia falar, que na verdade hoje os pais eles ficam incumbidos de trabalhar muito. Vamos trabalhar, pai trabalha, mãe trabalha, a família toda sai de casa, a criança com 2 anos, já 2, 3 anos, eu não sei o limite mínimo para ir para uma creche. Acho que tem até com pré-natal, né? Pré-natal, acho que é isso que fala, nunca fui pai.
Maternal. Recebeu uma cola. Então a criança ela já vai para creche com meses. E ela vai ser criada sem a presença do pai e da mãe, porque o pai e a mãe estão trabalhando muito para dar tudo de bom para um filho. Aí esse filho é criado por uma mãe que tem que trabalhar também e não tem como criar o filho dela e paga uma outra pessoa, uma outra creche. Aí a mãe que cuida do seu filho, vamos botar assim, a mãe que vai cuidar do meu filho na creche, ela não está cuidando do filho dela porque ela teve que pagar alguém, uma outra creche para cuidar do filho dela. E assim vai. Os pais não estão cuidando dos filhos, os filhos não estão sendo criados com a essência verdadeira do pai e da mãe, porque o pai e a mãe estão muito ocupados tentando dar um futuro melhor para os filhos, dar um presente, dar um celular com a criança de 3, 4 anos, já pega a tela, até volta naquele assunto que nós conversamos lá atrás. Então os pais hoje eles estão muito mais ocupados em ter, e segue a máxima, né? O ter em detrimento ao ser. Meu Deus. Então, o que você está falando agora, Michel, é grave. É muito grave. Por quê? Nós, cada vez mais, nós estamos levando, não muito tempo atrás, a criança ia para a alfabetização aos 6 anos, fazia o CA e aos 7 anos a primeira série. Sim. Essa idade de entrada na creche maternal foi diminuindo. De 7 passou para 6, passou para 5, passou para 4, passou para 3. Há estudos que, à medida que foi descendo a idade da entrada na creche, foi aumentando os problemas na nossa sociedade. Por quê? Antes, presente ou não, como a gente falou no bloco passado, presente ou não, a criança tinha ali a presença do pai e da mãe, e era do pai e da mãe, e algumas vezes até do avô e da avó, que eles recebiam a sua educação. A educação que vai forjar o caráter da criança na sua formação cerebral do 0 aos 7 anos. Ele tem esse papel. Hoje o negócio mudou. Como que o negócio mudou? Hoje não é só a fala da autoridade do pai, a fala da autoridade da mãe, do avô, da avó. Não. Hoje tem a professora, o professor. E não para por aí. Tem a rede social. Hoje uma criança ela é forjada em seu caráter pelo que ela recebe de orientação muito pouco, para nossa tristeza e angústia, muito pouco do que recebe do pai e da mãe, alguma coisa do que ele recebe da escola, do professor. Pai e mãe, 2, 3 anos de convívio, 2, 3 horas de convívio ao dia. Professora lá, 4 horas ao dia. Rede social, alguém ensinando alguma coisa ao seu filho. 6, 8, 10, 12 horas. Como é que está a cabeça das nossas crianças? E assim, a rede social, ela é muitas das vezes os pais não colocam nenhum tipo de filtro. Então a criança ela fica exposta a todo o tipo de conteúdo. Muitas das vezes não, mas uma criança de 5, 6 anos, ela não tem nem o CPF dela ainda para se cadastrar no YouTube. E muitas das vezes ela fica assistindo no canal que o pai tem lá, o pai ou a mãe. E aquele canal é um canal meio que livre. Ela está ali exposta a todo o tipo de conteúdo que a internet proporciona. Muitas das vezes ela pode estar vendo só um joguinho, um negócio de uma brincadeira, ou pode estar exposta a tudo que a internet... Hoje a gente, infelizmente, do nada, pulam seios na nossa face. Você está vendo estrolando a tela e pulam seios na nossa face. Isso é horrível. E uma criança está exposta a isso com 3, 4, 5 anos de idade. Como é que isso pode afetar, já que ela já não tem esse parâmetro do pai e da mãe, ela realmente fica sem referência,
qual é a referência que ela vai ter como pai, a próxima geração, na verdade, talvez essa é a próxima geração agora, qual a referência que ela vai ter como pai, o que ela vai ter de referência. E isso, a masculinidade, como foi o assunto base aqui da nossa conversa, como a masculinidade do homem, ela pode ser afetada com relação à falta de figura do pai. Voltando ao nosso tema central, que é a paternidade, a falta de um posicionamento, como eu venho já falando, do pai, ela traz consigo um fenômeno em nossa sociedade, que é o crescimento da homossexualidade. Quando se fala de paternidade, não pode se excluir o assunto homossexualidade. Meu Deus. Posso explicar? Pode, deve. Hoje nós temos estudos que ditam o seguinte critério: das pessoas que desenvolvem identidade de gênero que não é a original. Uhum. 1/3 é por comportamentos assimilados. Que seria? Viu uma referência que não é o pai, adotou como seu referencial, seu ideal, e copia o comportamento daquele ídolo, daquele personagem, daquele influenciador. Meu Deus. Então, tem esse quesito do comportamento assimilado. 1/3 dos que têm a identidade de gênero que não é a original, homossexual, a lésbica, de uma maneira respeitosa, que cuidando desse assunto. A outra situação, que estou falando de 1/3. Sim. 2/3, abuso predominantemente na família. Nós temos a origem de casos de homossexualidade por pessoas que sofreram abuso, não na sociedade, não quando foi para a escola, não quando foi para o trabalho, mas dentro da família. Meu Deus. Que abuso? Nós falamos aqui, já em episódio anterior, tem vários abusos. Tem o abuso verbal, o abuso emocional, o abuso físico, o abuso emocional e o abuso da negligência da paternidade. Meu Deus. E é esse abuso da negligência da paternidade que tem causado essa demanda desse crescimento de homossexuais e de lésbicas em nossa sociedade. Então, quando você olha esse papel do pai, a ausência do papel dele na sua íntegra, nós o que percebemos? E já falamos disso aqui, eu reitero e volto a repetir esse assunto. Hoje, o casamento ele tem sido a maior propaganda contrária ao casamento. Meu Deus. Como isso se dá? Um casamento que não é amadurecido, que ninguém senta para conversar e vamos ajustar esse casamento, é um casamento enfermo, é um casamento doentio. E esse casamento doentio que passa de décadas influencia a geração futura, a geração que vem. Então, o que está acontecendo hoje? Resumindo e finalizando aqui esse ponto. O que está acontecendo hoje? Os nossos jovens não querem mais casar. Meu Deus. Não querem mais casar. É muito comum você ouvir de um jovem: eu não quero casar. Por que você não quer casar? Eu não quero casar porque eu não quero sofrer o que meu pai sofreu. Meninas, por que você não quer casar? Eu não quero casar porque eu não quero sofrer o que minha mãe sofreu. E qual é o caminho alternativo? Menina casa com menina, menino casa com menino. Meu Deus. E aonde começou esse problema? Na paternidade. Porque aquela pessoa que foi criada por Deus para ser o sustentador desse equilíbrio emocional dentro da família não exerceu bem o seu papel. Meu Deus. Meu Deus. É sério? É sério. Nossa, que profundidade isso aí. É sério. O assunto Samuel, é por demais sério. Samuel, que profundidade.
Realmente, quando você olha e a tua referência é um casamento destruído, onde o pai Casar e pra quê? e a mãe só brigam, não dão certo, lares separados, o verdadeiro, até com perdão de uma palavra até muito pesada, o filho olha para o casamento, o relacionamento, que hoje em dia não se casa mais, é o relacionamento, o ajuntamento do pai e da mãe, da genitora e do genitor, como a coisa mais horrorosa do mundo. Ele olha para aquilo e vê que a instituição família, a instituição casamento, o significado, o sinônimo é inferno. Ele olha e sabe que deduz, diante da realidade que ele foi exposto, que o casamento vai fazer com que a vida dele se torne um inferno. Um outro dado que eu não citei aqui. Nossas meninas fragilizadas, com esse casamento que você está narrando aí, elas estão precocemente saindo de casa mais cedo. E aí, por sua carência emocional, estão procurando qualquer menino, qualquer rapaz, que dê o mínimo de suporte emocional que ela gostaria de receber do pai e não recebeu. Ela vai procurar na rua, de origem, sabe lá qual é. Até porque ela não tem uma referência, e para quem não tem uma referência, para quem está no prédio errado, qualquer andar serve. E aí isso. ela não consegue ter uma régua mínima moral para poder escolher o Você está usando o pai termo dos certo. seus filhos, né? Não tem referência. Não tem referência, não tem norte. Não tem norte, tá bom esse. E aí casa, separa, uma experiência ruim, e tá bom esse. Mas tudo começou aonde? Na carência afetiva que ela não teve do pai. Ah, pai que nos ouve nesse podcast, atente para isso. Carência afetiva. Se não for tratada a afetividade que uma criança precisa do 0 ao 7, ninguém, dinheiro... Quer ver para fechar aqui um caso muito interessante da nossa sociedade? A carência afetiva tem um fenômeno que ela faz na sociedade muito interessante. As pessoas querem muito uma coisa. Ah, eu quero... Qual é o celular mais atual aí? Acho que já está quase no 18. iPhone 17, mas já está quase indo para o 18. O iPhone 17, 18. Vamos botar 17. Vamos botar o 18 já lançou lá fora. Ah, meu sonho é ter um iPhone 18. E aí vai trabalhar e pede dinheiro emprestado, bota no cartão de crédito em 10 vezes. Eu preciso do meu iPhone 18. E conquistar. Uau, conquistei meu iPhone 18. E quando ela recebe o iPhone 18, sabe o sentimento que ela tem? Pasme, vazio. Porque ela projetou no iPhone 18 a alegria da afetividade, da carência que ela estava querendo receber lá na criança. Ela projetou que a alegria viria aqui. E quando ela compra por 6 mil, sei lá, esse iPhone 18, e não tem essa alegria que ela esperava, ela tem um vazio. Então deve ser por isso que eu sou um comprador quanto mais. Tu dizes. Sou um comprador quanto mais. E muitas das vezes, até a exemplo da última... o meu último surto de compra. Meu Deus, vou pescar. Tive um problema com meu pai na infância, que meu pai falou que ia pescar comigo e não foi. Eu criança, meu pai não foi. É sobre isso. Passei, tomei raiva, não queria mais pescar, não queria. Agora, aos 40 anos, quase prestes a romper os 41, cheguei para minha esposa, estou estressado. Estou trabalhando muito, estamos trabalhando muito, vamos arrumar um hobby. Qual hobby? Tá estressado? Tá nervoso? Vai pescar. Vamos pescar. Ah, meu Deus, vamos pescar. Eu mergulhei na pescaria. Hoje eu já conheço mulinete, vara de carbono, fibra e disso e curso isca, no YouTube. Curso. Olha, hoje, mas aí eu falo pro senhor, isso não tem um mês. Meu Deus! Profundamente. Eu sei o horário que o peixe entra, o horário que o peixe sai, maré, tipo de onda, profundidade, primeira vala, segunda vala. Em um mês eu mergulhei tão profundamente sobre o assunto pesca. Fui lá, comprei mulinete, comprei anzol, comprei isca, comprei isso, aí comprei pra mim, comprei pra minha esposa, gastei um dinheiro absurdo. Fomos pescar uma vez. Ficamos, eu acho que umas 2 horas, né, minha excelentíssima? Pescando, pegamos 3 siri e acabou. O anzol tá em casa, a vara tá em casa, o mulinete tá em casa, quase, sei lá, 2, 3 mil reais de equipamento guardado.
no cantinho de casa. Comprei, satisfiz o meu ego e... Não. Posso te corrigir? Pode. Você não satisfez o seu ego. Você tentou Tentei. dar preencher uma lacuna que nós chamamos de carência afetiva, a qual você não recebeu, você tentou através da pescaria. Bom! Sabe por que foi bom para você? Porque durou pouco. Porque muitas vezes a pessoa compra um carro e financia em 72 vezes. Meu Deus. Para descobrir na 10ª prestação que não é o carro que vai trazer a felicidade, é o abraço do pai que ele tanto queria e nunca recebeu. É o abraço, o bendito abraço. Pai, abrace seu filho. Ele não vai ser um comprador contumaz, ele não vai entrar em curso de YouTube para aprender a pescar. Ele não vai comprar carro. E o pior... Bota na câmera do meio. E o pior... Leva ele pra pescar. Seu filho só quer um abraço, cara, ele só quer tua companhia. Leva ele pra pescar, leva ele pra andar de bicicleta. Não é isso? É sobre isso. É sobre isso. E nós estamos falando de Estraga a vida do bens seu materiais, estamos falando de uma pescaria, de um carro. E quando ele procura na pessoa, pessoas estão procurando em pessoas a alegria que queria ter de um abraço de um pai, que não tiveram, a carência afetiva. E é por isso que nós estamos numa sociedade que os casamentos não duram, às vezes, até mais de um ano. Tá aí. Esse talvez seja um dos grandes problemas, o abraço do pai que eu não tive. Ah, um abraço do pai traz tanta cura para a alma. Pai, que aí está nos assistindo nesse exato momento. Dica de ouro. Quer um filho bem estruturado, bem posicionado na nossa sociedade? Abrace seu filho. Presente sim. Smartphone, iPhone. É bom. Tudo, ok. Mas nada, absolutamente nada, substitui um abraço. O teu filho, quando crescer, ele não vai ter carência afetiva porque ele não teve um iPhone. E aí eu entro num outro assunto e a gente está terminando e para por aqui. A gente, com nossa carência afetiva, a gente está dando demais às nossas crianças. As nossas crianças precisam aprender a ouvir não. Porque é no não, é na resistência do não que é forjado uma criança saudável. Porque o excesso de sim tem acabado com as nossas crianças. Tudo é sim. Por que tudo é sim? Eu não recebi do meu pai, eu tenho que dar para o meu filho. Deus. Esse é o meu maior medo, de ser um pai bobo. Eu também tenho quase que consciência disso, porque eu vou ser um pai bobo. Porque meu pai não me deu, eu dei. Eu me dei aquilo, mimimei, sabe aquele... Hoje está esse mimimei. Mas quando a gente fala, eu dei um mimo para mim, esse mimo que está muito assim em uso... É a carência gritando. É a carência gritando. Meu Deus. Ninguém me deu, eu vou me dar. Eu velho, e assim, nasci na roça, fui de uma infância financeiramente bem complicada e vim trabalhando. E ganho os sabores que me deliciam são do suor do meu rosto. Então, quando eu fiquei mais velho, lá para os meus 30 anos, eu sempre quis ter uns carrinhos maneiros e nunca tinha. Comprei carro de controle remoto a gasolina. Eu me mimei, comprei um monte de brinquedo. Eu sou uma criança velha, eu tenho um monte de brinquedo. E aí da minha mulher meter a mão, deixa os meus carrinhos lá. Não uso nunca. Tem um carrinho de controle remoto que tem, sei lá, 10, 12 anos que eu não ligo. A gasolina, lindo, lindo, desse tamanho. Comprei pra, sei lá, agora descubro que era carência afetiva para cobrir, tampar um buraco que não foi tampado. Vazio. Meu Deus. Vazio. Samuel, sério, de grandíssima valia esse nosso encontro. Obrigado. Essa foi mais uma sessão... Por assim dizer? Por assim dizer, mais uma sessão que Michel tá se tratando aqui e tá partilhando com vocês. Olha, eu gostei muito, mais uma vez. Muito obrigado a você, sério, por nos dar esse espaço. Samuel, eu não tenho como te agradecer, cara. Te agradecer por tudo isso que você tem entregue aqui pra gente, por todas as vidas que você tem ajudado, que as pessoas elas só precisam de um norte para poder procurar ajuda. E muitas das vezes elas se encontram perdidas, batendo cabeça e não sabem
nem muitas das vezes que precisam dessa ajuda. E quando descobrem, não sabem como fazer ou aonde procurar. Eu queria aproveitar um ensejo que você, nessa câmera aqui, deixasse sua rede social, telefone, para que as pessoas que quisessem procurar ajuda, auxílio com o senhor, com a sua esposa também. O senhor cuida de homens, a esposa do senhor cuida de mulheres, e vocês dois juntos cuidam de família, que essa é a instituição máxima dada de Papai do Céu para a gente. Então eu queria que o senhor deixasse nessa câmera aqui o telefone, o contato do senhor, o Instagram, telefone, para que as pessoas pudessem entrar em contato. Ok, Instagram, PR Samuel Ricardo, e nosso número de contato é o 98102, vai aparecer aqui, 0100, 98102 0100. E se você que gostou do conteúdo quer se aprofundar, conhecer mais sobre esse assunto, tem o Congresso da Família. Ah, é verdade, é verdade. Tem um Congresso da Família em fevereiro, que nós falamos lá no início, Sim. e eu reforço agora no final. Lá é isso aqui o dia todo. Meu Deus! 3, 4 horas debatendo, com diálogos abertos. Você não vai só ouvir, você vai ter chance de falar, de se manifestar. É uma terapia de 4 dias. Então nos vemos lá. Tô precisando. Faz o seguinte, manda o QR Code de novo, que eu vou deixar aqui na tela. Ok, vou deixar até vou deixar, vou mandar deixar para o você. QR Code aqui. Sim, sim. Porque, assim, isso é quase que uma questão de saúde pública. Quantas famílias podem se manter famílias com essa ajuda de vocês? Casal maravilhoso, sério, sensacional. E, Samuel, eu não quero. Na verdade, eu preciso que nós tenhamos esse encontro aqui pelo menos, sei lá, uma vez por mês. O ideal seria toda semana, porque o conteúdo que você traz aqui pra gente, ele é de muita valia mesmo, de verdade. Tem nessas conversas que nós temos, os bastidores bombam, gente, vocês não fazem ideia. Então, tem sido muito maravilhoso, mesmo, para minha vida, para minha casa, para o meu casamento. Porque às vezes um trauma pequenininho que começou lá no passado, ele reverbera para uma eternidade absurda. E às vezes a gente só tem que tirar aquela verruguinha que está atrapalhando todo o processo. Então, Samuel, mais uma vez... Obrigado, Michel, mais uma vez. Muito obrigado. Foi muito bom estar com você. É sempre um prazer, de verdade. Olha, o Conversas Convertem, realmente, ele tá com um brilho especial. É um podcast para empresários, empreendedores, mas nós sabemos que de nada adianta um homem se posicionar muito forte com a cabeça machucada, com a cabeça não direcionada. Então, temos aqui o nosso doutor, nosso excelentíssimo doutor Samuel, que vai cuidar, está cuidando e vai continuar cuidando aqui, trazendo essas informações valiosíssimas para cuidar não só da família, mas principalmente do intelecto de todos nós, principalmente o meu. Estou sendo muito bem tratado aqui. Meu Deus. Gente, esse foi mais um Conversas Convertem. Esse é o pastor, professor, psicanalista Samuel Ricardo. Eu sou Michel Fontanes. E até o próximo Conversas Convertem podcast. Tamo junto. Bora!